No meu relógio, 8 horas, irmão. Na capital paulista. Vamos começar? Vai. Fazer o nosso culto, né? Estamos aqui para cultuar a Deus, né? Eu quero abrir com um versículo que está em Isaías, capítulo 40, versos 29. Isaías 40, 29. Eu vou ler o 28, um pouquinho antes. Diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém, irmão? Amém. Bom, esse verso aqui é para você hoje, irmão, que está se sentindo fraco e cansado. Deus está falando, olha, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, meu irmão, se você está nessa situação, coloque seu coração diante de Deus. E Deus vai falar com você nessa noite. E você vai sair daqui restaurado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor. Estamos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, que é estarmos aqui agora diante de Ti, Senhor, reunidos, Senhor, cada um em seus lares, ó Pai. Mas estamos reunidos, Senhor, em Ti, ó Pai. O Senhor é a nossa ligação, o Senhor é o nosso ponto comum, ó Pai. Ô, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa passar em revista agora cada casa, Senhor, cada coração, Senhor. Que possamos abrir os corações agora, Senhor, entregar nas tuas mãos, Senhor, todas as preocupações, todas as ansiedades, ó Pai. Queremos ter momentos, ó Pai, tranquilos, ó Pai. Queremos ter momentos, Senhor, na tua presença agora, Senhor. Ó Pai, também da mesma maneira, Senhor, eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja tocando aquele que está cansado, Senhor, que o Senhor possa tirar esse cansaço, revigorar, dar força, Senhor, para continuar, Senhor, o dia a dia, Pai. Obrigado, Senhor. Nós cremos no teu poder, na tua graça e no teu amor, Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. 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 Glória a Deus, irmão. Vamos cantar Seguro, Seguro Estou, primeiro. Esse é do Inário, viu? Seguro estou de que Jesus me ajudará. E lá no céu, de fosse fé, me proverá. Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir, bem certo estou de que Jesus me ajudará. Não deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor sem dúvida. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, que neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nesta rocha de amor. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. Deixará
Senhor, sem dúvida. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, que nesse mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nesta rocha de amor. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, que neste mundo orientará meu caminhar. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. Irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. Amém? Estão escutando? Amém. Glória a Deus, irmão. Muito bom. Estou vendo a irmã Zezé, irmão José Roberto ali. Entraram. Muito bem. Irmão Alfredo, Anice, o Rômulo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. O Leandro. Amém, Jesus. Glória a Deus. A Kátia já estava aí, né? Amém. Vamos. Hoje nós vamos terminar o livro de Jonas. Então vamos abrir o livro de Jonas, capítulo 4. Essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ao fundo, irmãos, é a cidade de Nínive, artística, né? É como que o tempo foi sendo passado, é uma gravura, né? É como ela seria, né? Então é uma bela cidade, né? Imagine Jonas chegando nessa cidade aí para pregar, né? Ele olha tudo isso, o pessoal bem, chegar e levar a palavra de Deus, nos prédios imponentes desses, né? Não era fácil não, viu? Abriram em Jonas 4? Então vamos ler aqui, são 11 versículos, nós vamos ler todos eles, tá bom? Fica melhor o entendimento, né? Então diz assim, ó, Jonas capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou,
e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém, irmãos? Glória a Deus, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo possam agora tocar nossas vidas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Essa palavra, esse livro grandioso de Jonas, né? Só lembrando que o livro de Jonas são 4 livros, né? Eu gosto sempre de frisar que, na verdade, o livro de Jonas, apesar que chama Jonas, que foi ele que escreveu, o profeta menor, mas ele deveria chamar-se livro de Deus, né? O amor de Deus, né? Porque aqui mostra a graça de Deus aqui, né? Pelas vidas humanas, né? Por aqueles que, ainda que aos olhos humanos a pessoa não merecesse nada, mas aos olhos de Deus, ele merece a misericórdia, assim como nós merecemos também, né? Por isso que o livro de Jonas, o peixe é mencionado 4 vezes, a cidade é mencionada 9 vezes, Jonas é mencionado 18 vezes e Deus é mencionado 38 vezes. Por isso que é o livro de Deus, não de Jonas. E, resumindo, né, no capítulo 1, Jonas, o que faz Jonas? Jonas foge. No capítulo 2, Jonas ora. Ele está na barriga do peixe e ele ora. No capítulo 3, Jonas prega. E no capítulo 4, que é o de hoje, Jonas sofre. Sofre e sofre muito. Então, Deus, irmãos, se fizer um resumo aqui, vejam bem, Deus chamou Jonas, Jonas fugiu, Deus enviou uma tempestade, Jonas foi dormir, os marinheiros atiraram Jonas ao mar, a tempestade acabou, os marinheiros adoraram a Deus, Deus enviou o grande peixe que engole Jonas. Vejam bem, irmãos, Deus enviou um grande peixe na hora certa, hein? Jonas passa 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Isso é no capítulo 1. No capítulo 2, Jonas ora ao Senhor por livramento. E ele é vomitado, diz a palavra, onde? Em terra firme, no capítulo 2. Aí, só lembrando, irmãos, ele não foi vomitado em Nínive. Ele foi vomitado mais ou menos, pelo menos, a uns 400 quilômetros de distância de Nínive. Porque Nínive não tinha mar, tinha só rio. Por fim, Jonas vai para Nínive. Ele prega um sermão de 6 palavras. Ele fala assim, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A cidade inteira se arrepende, Deus se arrepende e acontece o maior avivamento da história da humanidade. Uma cidade inteira se converte. Agora, tudo isso seria para deixar Jonas feliz, não é mesmo, irmãos? Mas não foi o que aconteceu. Você simplesmente não pode agradar algumas pessoas, irmãos. O homem é um eterno insatisfeito. Eu poderia aqui lembrar de Adão, que Adão tinha tudo, ele só não podia tocar na árvore da vida. E onde é que Adão foi tocar, irmão? Foi mexer na árvore da vida. O homem é um eterno insatisfeito. Existe uma versão da Bíblia que a tradução diz assim, ó. Fala assim, ó. No nosso está assim, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, ficou todo ressentido. E aí depois essa tradução diz assim, esta alteração dos planos de Deus deixou Jonas extremamente aborrecido. Então o termo usa alteração dos planos, é a palavra-chave para Jonas. Que alteração de planos, irmãos? O fato de que Deus não vai mais destruir Nínive. A atitude de Jonas tem sido bastante clara desde o começo. Senhor, eu estou bem, desde que Nínive
seja o quê? Seja condenada. A graça de Deus demonstrada em Nínive fez muito mal para Jonas. Agora, entendemos porque Jonas estava tão relutante em ir a Nínive. Veja bem, Jonas, a parte B do verso, diz assim, ó, do verso 2. A parte B diz assim, ó: não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Essa é uma referência, irmãos, a Êxodo 34, uma das maiores declarações no Antigo Testamento sobre o caráter gracioso de Deus. Deus é assim. Aqui está a ironia dessa história. Jonas estava satisfeito com a misericórdia de Deus quando foi ele quem a recebeu na barriga do peixe. Que ele ia morrer ali. Ele ia morrer quando caiu no mar, ia morrer quando o peixe engoliu ele, mas Jonas não podia lidar com a misericórdia de Deus para Nínive. Que nome você dá para isso? Egoísmo? Burrice? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas Jonas está tentando fazer com que Deus seja a sua própria imagem, detestando as mesmas pessoas. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Queremos que Deus seja como nós achamos que deva ser. Então Jonas diz assim depois, está aqui no verso 3, ó: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que situação de Jonas, irmãos. Na barriga do peixe, prestes a morrer, Jonas orou: ó Deus, deixe-me viver. Agora, depois de receber a misericórdia, Jonas ora para Deus: ó Deus, deixe-me morrer. Que hipocrisia, né, irmãos? Podemos ler este livro e perguntar: Deus, o que o Senhor vai fazer com Nínive? Mas a verdadeira questão é: Deus, o que o Senhor vai fazer com Jonas? Deus sabe o que fazer com os pecadores. Sabe o que Deus faz com o pecador, irmão? Deus salva eles. Deus deu Jesus Cristo para os pecadores. Mas o que Deus vai fazer com membros da igreja, presunçosos, arrogantes, cheios de ódio, cheios de raiva? Esse é um problema muito maior. A pessoa já está dentro da igreja. Por isso que tem um pouco de Jonas em todos nós e muito de Jonas em muitos de nós. Agora, Jonas sai de Nínive e vai para o leste da cidade, aborrecido. Ele ainda espera que Deus mande fogo, enxofre e destrua a cidade. Mas Deus tem outros planos, irmão. 3 coisas acontecem em pouco tempo e todas causadas por Deus. O Senhor mandou o quê? Uma boboreira, no verso 6. Depois mandou um verme, que comeu a boboreira, no verso 7. E depois providenciou um vento calmoso, diz a palavra, no verso 8. A boboreira era boa porque dava o quê? Sombra para Jonas. O verme era ruim aos olhos de Jonas porque comeu a boboreira. O vento, também aos olhos de Jonas, era ruim porque ele trouxe desconforto. Agora, entendam bem, meus irmãos, todas essas coisas vieram de quem? De Deus. O mesmo Deus que providenciou a boboreira também enviou o verme e o vento. A verdadeira questão se resume a isso. Jonas só será feliz com Deus quando Deus fizer do seu jeito. E muitas vezes nós só vamos ser felizes quando Deus fizer do jeito que nós queremos. E quero dizer uma coisa, meu irmão: Deus não vai se fazer a nossa imagem. Agora fica uma pergunta, irmão. Esse drama todo de Jonas levanta uma questão que o livro não responde. Jonas, será que se arrependeu? A primeira vez que Deus chamou Jonas, no capítulo 1, Jonas fugiu. A segunda vez que Deus chama Jonas, no capítulo 3, Jonas obedeceu. Então a resposta é talvez sim, talvez não, né?
Agora, se pararmos agora no capítulo 4, nós lemos até o final, a resposta será talvez não. Porque não há a menor declaração no capítulo que mostra qualquer indício de arrependimento de Jonas. Talvez a resposta seja sim e não. Deus nunca disse, atenção, meu irmão, vá e tenha uma boa atitude. Jonas, vá até a Nínive, alegre, saltitante, e tenha uma boa atitude. Deus apenas disse, vá e pregue em Nínive. É perfeitamente possível, meu irmão, obedecer a Deus com uma atitude totalmente ingrata. Pelo menos está obedecendo. Em nenhum momento Jonas parece disposto a obedecer a Deus com alegria e compaixão pelos perdidos. Mesmo no ventre do peixe, né, ele ora, porque ele foi forçado a isso. E aí eu quero ler aqui uma passagem, Paulo, que eu deixei marcadinho aqui na minha Bíblia, que está em Filipenses 1, 15 e 18, que diz assim, ó, vou ler para vocês. Ó. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Irmãos, o que quer que Paulo esteja dizendo aqui, sabendo que esse tipo de pregação não pode ser uma boa coisa, mas isso não parece incomodar Paulo. Muitas vezes servimos a Cristo com motivo que estão longe de serem os ideais, de serem puros. Uma observação aqui, final aqui, irmãos. Apenas um homem conhecia todos os detalhes do que aconteceu ali com Jonas. E esse homem era Jonas. Se Jonas foi honesto sobre sua própria jornada espiritual, senão não estaria escrito aqui na Bíblia, talvez a própria existência do livro signifique que Jonas depois se arrependeu com Deus e se acertou com Deus. Por isso que nós temos o livro de Jonas. E como o livro termina com uma pergunta, isso significa que a resposta final não deve vir do profeta, mas de nós. O verso 4, o último, né, irmãos? O finalzinho dele diz assim, ó. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? A história de Jonas, irmãos, não termina com uma declaração, uma saudação, como nos livros de Paulo, nos abençoando, né? Mas com uma pergunta. Eu não deveria estar preocupado com essa grande cidade? Deus está falando, está perguntando. A resposta, meu irmão, é sim. Deus está preocupado com aquela grande cidade. Então, Jonas também deveria se preocupar. E fica uma pergunta, meu irmão. Teremos o coração de Deus para as Nínives do nosso mundo? Ou vamos odiá-las como Jonas odiava a cidade de Nínive? Jonas, irmãos, nós podemos ver dois problemas aqui de Jonas. Primeiro, é que ele não tem coração para o povo de Nínive. Isso ficou claro, né, irmãos? Mas seu verdadeiro problema é muito mais profundo. Talvez seja o meu, talvez seja o seu problema. Ele não tem espaço, atenção, meu irmão, ele não tem espaço para um Deus que tem coração para Nínive. O verdadeiro problema de Jonas é Deus. Seu Deus é muito pequeno. É por isso que seu coração é pequeno demais. Na cabeça de Jonas, Deus não pode ser misericordioso. O maior problema de Deus, meu irmão, presta atenção, hein? O maior problema de Deus não é com o povo perverso de Nínive. Até porque no momento em que ouviram a sua mensagem, o que aconteceu? Eles se converteram. O que preocupa mesmo
é o fato de que os incrédulos foram mais rápidos em acreditar na mensagem de Deus do que o homem enviado por Deus. O homem enviado por Deus não acreditava na mensagem. E isso é verdade para os marinheiros no capítulo 1 e para o povo de Nínive no capítulo 3, porque todos se converteram a Deus, irmãos. O problema com o mundo não é o mundo. O problema com o mundo são as igrejas. Olha lá, irmão. Vejam bem, o problema é que não estamos amando as pessoas deste mundo como Deus ama. O problema não é o mal que está no mundo, que é tão rapidamente que nós condenamos, e com razão. O problema é que não estamos orando pelas pessoas que vivem na maldade que dizemos odiar. Esse é o problema. O maior problema de Deus não é o pecador lá fora. Porque o pecador lá fora é Deus Jesus. Para aquele que se converter e crer, recebe a salvação. O maior problema de Deus é o santo dentro da igreja, que não aceita. Atenção, tem muita gente dentro da igreja que não aceita a salvação de outros. Somos mais parecidos com Jonas do que gostaríamos de admitir. E aqui, irmão, nós podemos tirar 3 verdades para encerrar aqui o estudo de Jonas. 3 verdades aqui. Primeiro, irmão, é que Deus ama Nínive. Eu não precisava nem falar, né? Onde está Nínive hoje? Nínive. Para nós, irmãos, é São Paulo. É a cidade de São Paulo. É o bairro do Tatuapé. Ou menor, é ali para nós, ó, o Anália Franco. Nínive é o seu vizinho que faz muito barulho. Nínive é o seu chefe no trabalho. Nínive não é apenas um lugar. Nínive é um símbolo, irmãos, para onde tiver pessoas no mundo. Porque Deus ama essas pessoas. Segundo ponto, segunda verdade, irmãos. Deus vai fazer o que for preciso para chegar a Nínive. Para isso, irmãos, isso significou para Jonas ficar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Aí eu pergunto, o que Deus terá que fazer para conseguir que nós obedeçamos? Nossas igrejas, irmãos, estão cheias de Jonas modernos, que estão em um cruzeiro de férias, indo para Tarsis. Talvez no nosso meio tenha alguém assim. Não quer saber de arregaçar a manga para fazer os trabalhos de Deus. Talvez Deus tenha falado com você e você tenha dito, eu não acho que posso fazer isso. Mas lembre, irmãos, tem muita gente pensando que está num cruzeiro de férias nas igrejas. Terceiro ponto, terceira verdade. Nínive, atenção, meu irmão, precisa de você. Não que Deus não tenha outro plano, irmão. Deus podia mandar outro no lugar de Jonas, mas Deus queria tratar Jonas. Apesar de toda a crueldade do povo de Nínive, Nínive estava pronta para se voltar para Deus. As pessoas não sabiam, não estavam conscientes dessa necessidade e não estavam o quê? Procurando Deus. Mas de alguma maneira Deus já tinha preparado a cidade, irmão. Mas Deus, que vê todas as coisas, sabia que essa cidade estava preparada e pronta para se voltar para ele. Agora, se ao menos ele pudesse encontrar um homem, o homem certo, com a mensagem certa, que se atreveria a entregar esta mensagem. E aí esse homem era quem? Jonas. Esse plano Deus tinha para Jonas. Não era mais ninguém. E, meu irmão, quer dizer que Deus tem muitas vezes um plano que é para você fazer. Não é outro para fazer. É para você. Não adianta fugir. O mundo está cheio de Nínive hoje. E Deus está procurando alguém para ir até lá. Nínive é um lugar que só você pode ir. Nínive é uma pessoa que só você pode alcançar. Você tem uma Nínive em sua vida agora? Talvez você esteja pensando agora aí. Pode ser um amigo onde você trabalha,
Pode ser aquele grupo com quem você fica depois das aulas, você que é estudante. Pode ser seu vizinho de rua. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho. Você tem medo de falar? De pregar a Cristo, meu irmão? Não tenha. Pessoas precisam ouvir o que você tem a falar. Deus está dizendo, confie em mim. Você diz, eu não quero ir. Deus está dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, ainda que seja atravessar a rua para falar com seu vizinho. Podemos fazer isso da maneira mais fácil, porque Deus tem um grande coração. Deus não se sentará enquanto seus filhos desobedecem. Lembre, irmão, não adianta fugir. Você pode perguntar, onde está o evangelho nessa história toda? E eu respondo, que o evangelho está em toda a história, as boas novas. É por isso que nenhum sinal será dado além do sinal do profeta Jonas, diz a palavra lá em Mateus, irmão. Que diz assim, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E, irmãos, e um maior que Jonas está aqui, diz, que aí está lá em Lucas 11, 32, que diz assim, o homem de Nínive se levantarão no juízo com esta geração. Desculpa, vou ler de novo. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é o maior do que Jonas. Lucas 11, 32. Irmãos. E para terminar, irmãos, nós podemos falar assim, ó, porque Deus amou Nínive de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que em Nínive nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e possa falar no coração de cada um. E eu quero orar por esse motivo, irmão, para que Deus possa trabalhar em nossos corações. Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmão. Vamos nos curvar e vamos orar para Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado pela tua graça maravilhosa em nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, nós, quando lemos a história de Jonas, Senhor, parece às vezes que condenamos Jonas, falando, por que ele não foi? Mas, Senhor, nós queremos aprender com Jonas, Senhor. Queremos abrir os nossos corações, Senhor, que o teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Agora, Senhor, é cada um diante de ti, Senhor, abrindo seus corações, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um, ó Pai. Senhor, quantas vezes, ó Pai, nós fugimos do teu trabalho, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós damos desculpas para não fazer uma escala na igreja, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós deixamos de atender alguma escala na igreja e não damos nem satisfação, ó Pai. Ô, Senhor, quantas vezes, Senhor, nós damos desculpas, Senhor, para fugir de escalas ou de arregaçar a manga para fazer a tua obra dentro da igreja. Quanto mais fora da igreja, Pai. Ô, Senhor, primeiro eu quero pedir as tuas misericórdias, Senhor, sobre nossas vidas, ó Pai. Ô, Senhor, fala com a tua igreja, Pai. Senhor, nós queremos ser pessoas, Senhor, de coração aberto, Senhor. E queremos, Senhor, ser pessoas para te servir, Senhor, para trabalhar, para que nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, à tua ordenança, Pai. Ô, Senhor, que possamos ter boas atitudes, ó Pai. Que não fujamos como Jonas, Senhor. Mas antes de tudo, Senhor, nós possamos correr ao seu encontro e correr em direção da tua boa e perfeita vontade, ó Pai. Ô, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça maravilhosa em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos no nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão.